Muito bom dia para a galera do terceirão aí do ângulo de Itápolis. Aqui é o professor Isma, de Geografia. Nós estamos juntos mais uma vez para uma aula aqui que tem que ser à distância, estamos separados, né? Estamos ainda no pico da pandemia. Hoje aqui em Bitinga nós estamos com 92 casos, né? Portanto, a tendência da região ainda é dar uma aumentada até essa curva achatar e a gente poder realmente poder ter um convívio mais próximo. Mas enquanto isso, nós não vamos desistir das nossas aulas e hoje, já falando do caderno 4 das aulas 38 e 39, de onde começarei e continuarei até o fim, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que são as fontes de energia alternativa para o mundo. Vocês com certeza vão aprender também que energia é um caso muito sério, porque nós estamos hoje totalmente dependentes da energia elétrica no nosso mundo, no nosso cotidiano. A gente não consegue mais viver sem luz elétrica, sem eletricidade para todos os tipos de aparelhos que nós temos em casa, principalmente para uma grande consumidora de energia que apareceu nos últimos anos, em que nós fazemos uso dela diariamente, que é a internet. Então, para vocês terem uma ideia, as nossas fontes mais comuns que vocês vão estudar provavelmente com o professor Valmir, vêm como referência a hidroeletricidade, a termoeletricidade lá do petróleo, carvão, gás natural e a energia nuclear. O mundo depende basicamente dessas três formas de energia para manter o planeta funcionando. Mas existe aí aquele questionamento e aqueles alunos que têm o pensamento, como eu tenho, de que nós precisamos de fontes mais ecologicamente corretas, porque afinal de contas, apesar da hidroeletricidade ter um índice de poluição muito pequeno, nós temos a energia nuclear que é perigosa. Vejam a questão de Chernobyl. Nós temos aí a termoeletricidade, que é muito utilizada e acaba poluindo muito, sendo uma das contribuidoras para o aquecimento global e uma forma muito comum de energia. Mas e as energias alternativas? Nós não poderíamos trocar as energias clássicas e tradicionais pelas alternativas, como por exemplo pela energia solar, pela energia eólica, pela maré motriz, pela geotérmica, pela biomassa, entre outras? Eu digo para vocês o seguinte: sim, poderíamos. Nós temos alguns problemas antes de qualquer coisa para ser colocado como energia alternativa, para que vocês realmente se situem muito bem. Primeiro, que elas não estão tão avançadas assim em termos de pesquisas tecnológicas. Você fala, mas por quê? Porque as formas clássicas, elas estão, apesar do problema da poluição, apesar dos custos de geração, elas estão dando conta do recado. Então, eu tenho que ser honesto com vocês e dizer, não está faltando petróleo, não está faltando carvão, não está faltando gás. Muitos países têm hidroeletricidade, como é o caso do Brasil. Nós temos aí a energia nuclear voltando a ser uma opção interessante para o mundo, porque com pouco combustível você produz muita energia, mas é um combustível que depois de usado fica altamente radioativo por milhares de anos, podendo realmente, se descontrolado, causar problemas terríveis. Já citei Chernobyl para vocês, Fukushima em 2011 no Japão, onde um reator também foi destruído por um tsunami. Então a energia alternativa, ela tem aquela falta de aplicação de recursos científicos em cima para que realmente nós tenhamos resultados mais efetivos. Mas quais são os problemas da energia alternativa que os vestibulares cobram sistematicamente? Enem, por exemplo. Então veja só, um ponto relevante. Ocupam muito espaço, isso vocês já sabem. Então, se você quiser energia solar por painéis fotovoltaicos, alguns têm isso na casa de vocês, eu tenho aqui em casa
para mim é uma bênção, porque isso dá uma reduzida no meu custo da conta de energia. Se você pensa em pás eólicas para aproveitar realmente os ventos, perfeito. Ou se você pensar numa outra forma da biomassa, como por exemplo a cana-de-açúcar ou o milho, que também produz etanol, o problema que eu digo é espaço, ocupam muito espaço para produzir aquilo que seria o segundo problema, uma quantidade de energia que não é tão grande assim. Então, você veja, para a gente abastecer o mundo hoje de energia elétrica através de painéis solares, nós teremos que tomar uma decisão no planeta. Nós teremos que colocar metade do planeta Terra com painéis solares ou metade do planeta Terra com painéis ou com pás eólicas para poder gerar eletricidade para a outra parte do mundo. Então você não tem condição de ter tanto espaço para uma quantidade de energia que traga tantas dificuldades para a população mundial. Então, espaço, a quantidade de energia que ainda é pequena, são dois fatores que dificultam realmente a popularização das energias alternativas. E diria para vocês que ainda existe um terceiro problema, que é o custo. Então, não acreditem que a instalação de painéis fotovoltaicos para energia solar, que isso seja barato. Não é barato, não. Mesmo se você for comprar para colocar em cima da sua casa, dá uma olhadinha em quanto custa. É caro. Imagina você fazer uma usina de painéis fotovoltaicos. É caro. E ainda você tem um inconveniente. À noite não funciona. E ainda quando o tempo está nublado, a quantidade de produção de energia cai muito num dia de chuva, mais ainda. E aí você tem então as pás eólicas. Você pode falar, o custo é grande? Nossa, é muito grande. No final do ano eu fui conhecer algumas pás eólicas gigantescas no norte da Itália. Então é incrível. Assim você vai falar, nossa, mas isso aqui é gigantesco, é maior que um prédio de 20 andares. As pás são, algumas chegam até 100 metros. Você fala, mas o que é isso? Bonito. Você fala, é o futuro. Mas você veja, mesmo lá em qualquer lugar do mundo, é sempre como uma forma complementar. Ou se você pegar a biomassa, por exemplo, vamos pegar aqui o etanol. O Brasil se deu muito bem com o etanol, como uma energia alternativa para combustível de carro e não produção de energia elétrica. O Brasil se deu bem pelo seguinte fato, porque nós tínhamos tradição de cana-de-açúcar, clima tropical, chuvas, terras férteis, tradição em cultivo de cana, e a usina que produz açúcar facilmente produz álcool. E o carro, a gasolina, facilmente é convertido para um carro a álcool. Então o Brasil se tornou realmente o país pioneiro com a energia alternativa do etanol. E deu muito certo. Tanto que hoje a gente consome muito mais etanol do que gasolina. Ainda bem, porque senão nossa produção de petróleo de 2,5 milhões de barris diários não seria possível. Para dar conta do nosso consumo, nós teremos que importar. Agora, a energia solar, que na minha opinião ela é fantástica, ela tem limitações, mas cada dia ela é mais comum no mundo. Então países como China, por incrível que pareça, põe aí na sua cabeça, porque se cair alguma questão no vestibular, você tem que saber disso. O país que mais investe em energia alternativa é a China. Se você achou que fosse a Dinamarca, a Holanda, a França, Estados Unidos também, mas a China é a campeã. Você fala por quê? Porque a China utiliza muita energia termoelétrica e usa carvão mineral. Por isso que a China é extremamente poluída e a China precisa buscar alternativas rápidas. Por quê? Porque ela precisa de energia limpa e ela precisa limpar o ar. Às vezes você não tem 500 metros de visibilidade num grande centro chinês. Sem falar dos problemas de saúde decorrentes. Então a China investe muito em energia solar, energia eólica, para que realmente ela possa ir diminuindo com o tempo, veja bem, não parando, diminuindo com o tempo a energia chamada aí de termoelétrica, à base de carvão,
que é realmente uma dificuldade gigantesca no contexto chinês, já que a China também tem as maiores reservas de carvão mineral. Garotos, ainda outro fator. Estados Unidos, Alemanha, França, Itália se destacam aí tanto na energia solar quanto na energia eólica, que são muito interessantes. Existem outras? Existem. Como, por exemplo, a energia, que, na minha opinião, quando isso for barateado, vai ser o futuro. O futuro, que é a energia da maré motriz. Você sabe que os oceanos, pela influência da Lua e também do Sol, eles têm as famosas marés. Maré cheia, maré baixa. Então você constrói próximo à praia grandes reservatórios. Alguns lugares da Itália, alguns lugares do Oriente Médio, na França, Estados Unidos tem usinas, mas são poucas. Grandes reservatórios, como se fossem grandes barragens. E você coloca ali turbinas. Então o que acontece? Quando a maré cheia vem, ela entra por canais naquele reservatório, ela passa pelas turbinas, movimenta as turbinas e gera eletricidade. Aí o que acontece? Acabou a maré alta ou a maré cheia, o que acontece? Então é a maré baixa. Então eles liberam a água que está no reservatório para voltar para o oceano, passa pelos canais, as turbinas giram e o que acontece? Gera eletricidade de novo. Aí você fala, bem, o oceano está ali, maré está ali. Então, mas o problema ainda é o custo. O problema ainda é que essa tecnologia não é popularizada. Como também, apesar da eólica ser a mais popularizada juntamente com a solar, por que elas não acabam dando tão certo como precisa? Justamente porque as outras funcionam bem, a um custo muito menor, a uma produção muito maior. E, ou seja, por que eu vou gastar mais dinheiro para algo que vai render menos energia, ocupar menos espaço? Veja vocês aqui num caso clássico, a França teve que fazer um trabalho junto à população, porque a população francesa não gostava de ver o campo francês cheio daquelas pás eólicas que ficavam ali tirando energia. Ou seja, existe gente de gosto para tudo. Mas o Brasil, como matriz alternativa, você sabe que 41,1% da nossa matriz alternativa é o etanol. E o bagaço de cana, que você usa também para as caldeiras. Depois você tem 27,5% aí a hidrelétrica, que hidroeletricidade no Brasil é uma bênção. Graças a Deus que nós temos essa quantidade de rios aqui que podem diversificar a nossa matriz energética. Nós temos depois 19,9% que é lenha e carvão, biodiesel, e eu gostaria aqui de falar para vocês de uma coisa importante sobre essas fontes renováveis de energia aí. Até porque você sabe que hidrelétrica é renovável, o rio continua, tá? Meninos, o biodiesel seria uma das grandes alternativas para o Brasil ter ainda mais independência do petróleo juntamente com o etanol. O biodiesel significa que você continua usando o óleo diesel que é derivado do petróleo. Tá? É um dos últimos produtos do petróleo. Tá? O diesel funciona bem, mas o diesel é muito poluidor. Para que o diesel fique menos poluidor, lembre-se bem, nós estamos falando de diesel, estamos falando de um combustível de base petróleo. Ele não está sendo tirado, ninguém está cogitando tirar o óleo diesel. Estamos cogitando adicionar ao óleo diesel, assim como nós fazemos com a gasolina, colocando etanol, até 25% de etanol na gasolina, para que não só fique menos poluente, mas também que diminua a nossa dependência do petróleo externo. Com o biodiesel é acrescentar óleos vegetais ao diesel para que ele fique mais poluente, menos poluente, e mais rentável. Você fala, isso pode dar certo? Pode, é claro, porque você pode acrescentar óleo de soja, óleo de mamona, óleo de milho, óleo de algodão. E no Brasil a gente poderia sair na dianteira com um biodiesel fantástico, porque isso poderia ser aumentado gradativamente. Você pode começar colocando 2% de óleo vegetal no diesel, você pode ir passando para 3, para 4, para 5, para 10, para 15, para 20, até nós temos tempo de
reacomodar o nosso contexto agrícola para produzir esses grãos, essas oleaginosas em grande quantidade. O Brasil tem aqui uma vantagem imensa. Lá no Nordeste, entre Maranhão e Piauí, nós temos a floresta de transição ou mata dos cocais, com o babaçu. O babaçu tem um coco pequeno, mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis, que é uma oleaginosa assim fantástica. Se nós usássemos o coco do babaçu, o óleo do babaçu, que já é bem utilizado no Brasil, aí em margarina, cremes, hidratantes, sabonetes, usássemos no biodiesel isso com uma frequência maior, em 15, 20 anos, nós já estaríamos aí colocando 20% de óleo vegetal no diesel, transformando ele num biodiesel e dando uma folga e diminuindo a poluição. No entanto, o que acontece? Como isso é um processo que demanda estratégia, mudanças de hábitos e mudanças, inclusive de plantio, isso vai ficando para trás. No governo Lula, o biodiesel foi lançado como uma forma assim de, libertação em termos de combustível. Foi uma ideia fantástica, mas não foi levado para frente. E da mesma forma, o etanol, qual é o problema do etanol? O etanol, conforme realmente o crescimento do consumo e também o aumento da produção, foi deixando o biodiesel de lado, o que é uma pena. Porque no Brasil você não consegue colocar etanol em grandes máquinas, em grandes caminhões, para que eles funcionem da mesma forma. Mas o biodiesel, sim. Para que vocês tenham uma ideia, é possível você fazer grandes coisas com energia alternativa, não só com eletricidade, mas com combustível também. Desde o início da década de 80, foram inventados motores que funcionam com óleo vegetal. Inclusive alguns com óleo já utilizado. Por exemplo, óleo que você já utilizou para fritura. Por incrível que pareça, na Alemanha, em 1982 e 83, dois engenheiros inventaram o motor ESCA, que com qualquer óleo vegetal faziam 22 km por litro, ainda por cima não era poluente. O que aconteceu? Mercedes-Benz e Volkswagen compraram a patente, deixaram os engenheiros ricos e, para não sofrerem esse problema, porque a indústria do petróleo vai indo muito bem, obrigado, então abandonaram o projeto. Então as energias alternativas, elas passam por grandes dificuldades porque os interesses econômicos são realmente o que mandam. E aí vem uma outra polêmica em cima das energias alternativas que eu gostaria de dizer para vocês, que é a questão de que, se nós colocarmos a energia alternativa, a energia eólica, a energia solar, a energia maremotriz, a geotérmica, que é pouco comum, viu, pessoal, porque precisa ser um lugar que tenha realmente atividade vulcânica, como Islândia, que é o lugar que mais usa a energia geotérmica. Se aproveita aqueles geysers que saem do interior da Terra, porque existe atividade vulcânica no interior da Terra ali, e você consegue com aquele vapor, com aquela água quente, mover turbinas, né? Você sabe que é sempre algo que pode dar muito errado a energia geotérmica, mas ela existe, tá? Entre outras. Bom, mas aí o problema é o seguinte: se você começa a usar em grande quantidade, vamos supor que todas as casas começam a colocar painéis solares e pequenas turbinas eólicas do lado, na parede, ali para gerar minha energia elétrica. O que vocês acham que ia acontecer? Diminuindo o consumo das redes tradicionais. Você pode ter certeza que o governo ia achar uma maneira de começar a tributar o sol e o vento. Então, ou seja, você colocou uma placa em cima da sua casa, tem que ter uma taxa, tem que ter um imposto. Ele pode começar baixo, ele pode começar anual, mas ou seja, você de alguma forma seria tributado por isso. Então o mundo hoje você veja, se você juntar todas as energias alternativas que eu mencionei, até as que eu não mencionei, porque você pode tirar, por exemplo, combustível para carro,
tirar um tipo de álcool da mandioca, da mamona, até da casca da mexerica. Tudo isso é possível. A questão é custo, espaço, tá? E quantidade de produção. Agora, se você juntar todas as energias alternativas para que elas possam suprir a carência do mundo, elas não supririam 20% da demanda mundial de eletricidade e de combustível. O Japão propôs importar etanol do Brasil para colocar 2% de etanol na gasolina japonesa para diminuir dependência de petróleo e poluição. Isso faria com que o Brasil tivesse que dobrar a sua produção de etanol. Por que não aceitamos? Porque não temos condições? Ou simplesmente porque a gente acabaria ficando refém depois da importação de alimentos de outros lugares, porque nossas áreas agrícolas teriam que ceder espaço para a cana e seria inevitável a gente ainda provocar uma devastação ainda maior nas nossas formações florestais. Então as energias alternativas, elas têm dificuldades de serem implantadas no mundo como formas tradicionais. Elas funcionam hoje como formas complementares. Por isso, aos queridos alunos que aqui estão, eu gostaria de convidá-los para aqui a aula 38 e 39, o caderno 4, para que vocês fizessem os exercícios em classe da página 330, 331, tá bem engraçadinho, tem um com uma charge aqui do Armandinho que é bem legal, que é o exercício 3, e fizesse na página 332 as tarefas mínimas e complementares. Sobrou um tempinho extra aí, dentro da sua agenda, do seu isolamento social, faz a tarefa desafio também, ela é bem legal. E acredito que eu vou mandar também um link para vocês sobre energia alternativa para deixar mais composto esse estudo ainda. Galera do terceiro, grande abraço para vocês. Olha, se torcida realmente tiver algum efeito, você pode ter certeza que para vocês, especial, a minha é muito grande. Nós estamos vivendo um ano atípico e eu me preocupo com vocês. Estou sempre aqui ao dispor. Grande abraço, fiquem com Deus.